Não dá certo, não. Boa tarde, amigos, amiga Verônica. Vamos dar Boa um tempinho tarde, para chegar, Adriana. Sim, para sim, chegar sim. mais alguém, tá? Pegue uma fita. Depois pega uma fita e coloca aqui. Melhor mais, né? Tenho medo de cair. Quem já está com a gente pode falar. Você está travando a tela? Tá travando? Tá, na janela do Facebook. Aqui não. Tem um menino lá fora. A titia tá. Ele tá chamando e chamando o Heitor. Tá bom. Bem, olá, temos ainda. Boa tarde, tudo bem, Verônica? Tudo bem, Adriana, e você? Tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui na nossa webinar, abordando um tema de muita importância, né, Verônica? Nós que somos Verdade. professores, nós que somos aí desafiadores aí de um novo contexto, né, onde nós tivemos que nos reinventar. Então, a gente passa por situações difíceis e essas situações, elas requerem estudo prévio, elas requerem um planejamento,
né? E essa nossa, hoje, apresentação, ela vem cumprir um requisito, né, de uma medida avaliativa, mas também vai nos fazer refletir sobre o tema, buscar novos subsídios para que possam servir de parâmetros e de conquistas para os nossos planejamentos e para as nossas ações junto aos nossos alunos em sala de aula. E assim, realmente é um momento atípico, é um momento desafiador. Vamos aqui iniciar nossa live, né? Na verdade, nossa webinar, que é um seminário online, onde nós aqui debateremos temas importantes, principalmente abordando a nota técnica, né, do Todos pela Educação, que foi lançada agora em maio, né? Na verdade, nós tivemos 2 notas técnicas, uma lançada no momento pré-pandemia e uma agora, nesse momento de pico, já numa programação constante aí para um retorno, né, progressivo, né, e gradual. O tema da nossa webinar é Educação na Pandemia, o retorno às aulas presenciais frente à Covid-19. Dentro desse tema, nós vamos abordar também, como uma medida de suma importância, a atuação do professor para assegurar uma boa experiência, interesse e desenvolvimento dos nossos alunos, que é de suma importância também. E assim, dentro de tudo que nós vamos falar aqui para os nossos amigos, né, a gente vai sempre abordar como parâmetro de estudo a nota técnica, entre outras literaturas, né. Bem, eu vou me apresentar, eu sou a professora Adriana, sou professora de língua portuguesa, sou formada em letras português, sou especialista em docência do ensino superior. Agora, nesse momento, eu estou cursando uma disciplina de especialização, né, Oi, Andreina, boa tarde. Obrigada, ótimo assunto. Então, agora nós estamos cursando uma disciplina de pós-graduação, né, que é em EAD, né, metodologia de ensino em EAD. Essa graduação em dezembro, né? E aí, em fevereiro, nós nos deparamos com esse momento atípico que foi essa pandemia que tomou conta não só do Brasil, do Piauí, de Cocá, mas também como do mundo inteiro, né? Então, assim, dentro desse contexto, nós vamos abordar esse assunto, mas sempre deixando claro que hoje nós estamos fazendo um trabalho que é pré-requisito de uma avaliação de uma disciplina de mídias audiovisuais, também, que é dessa especialização que a gente está fazendo, sob a orientação do professor Anderson. E aqui, nesse momento, eu gostaria de saudar também toda a equipe da FAESPA, né, na pessoa da professora Rosilda, também do nosso coordenador do curso de pós-graduação em EAD, o professor Rodrigo Baluz. Também queria saudar aqui a nossa amiga Dalva, né, que é a nossa coordenadora, diretora, ela é um pouco de tudo na instituição, uma pessoa maravilhosa. Está tudo certo, é uma equipe de peso. Queria também saudar aqui nesse momento os nossos amigos acadêmicos, nossos colegas professores, né? Na verdade, estamos aqui saudando o corpo, né, que faz parte direta e indiretamente desse trabalho, mas também queremos saudar todos que estão assistindo, né? Às vezes a gente fica um pouco triste, Verônica, porque quando nem sempre as pessoas têm tanta curiosidade por assuntos mais relevantes, por assuntos mais técnicos, né, que exigem uma literatura, um estudo a fundo, mas que a gente vai ter um retorno, né, que as nossas ações dependem de um planejamento que é feito a partir de um estudo, né? Então, é muito importante que as pessoas se preocupem, principalmente os profissionais, né, da área da educação, principalmente, e saudamos aqui o público que está nos assistindo, toda a sociedade civil daqui de Cocal e de outros lugares que estão aqui acompanhando essa conversa, esse bate-papo com a gente. E aí eu vou passar um pouquinho agora a palavra para a professora Verônica, para ela também fazer a apresentação dela e a justificativa por essa apresentação. Então, Adriana, boa tarde a todos que estão aqui conosco. Eu quero fazer das palavras da professora Adriana, minha amiga professora Adriana, as minhas palavras, saudar a todos aí da FAESPA, lembrando que os nossos colegas, os quais a Adriana mencionou os nomes, também são nossos colegas de turma, tá?
Na verdade, nós estamos aqui para dar uma contribuição, né? Abrir um diálogo diante do atual momento em que estamos vivendo, tá? E eu acredito que é muito pertinente todos nós que somos profissionais da educação, professores, diretores, coordenadores, os demais profissionais do administrativo também, porque eles contribuem sim com a escolarização dos nossos alunos, dizer que é muito importante a gente abrir debates como esses que nós estamos aqui propondo hoje. Na verdade, nós viemos propor uma conversa, propor um diálogo, e que isso desperte também nos demais colegas essa mesma vontade, essa mesma curiosidade de trazermos temáticas tão pertinentes como essa que nós iremos agora abordar. Quero saudar todo mundo da FAESP, na minha amiga e professora Rosilda Salles, que é a diretora-geral da FAESP em Parnaíba, dizer que nós fazemos parte da mesma turma de pós-graduação, de formação de professores em EAD, e eu já havia dito, e sempre digo, que eu acho assim eu penso que é um curso de muita importância, principalmente nesse momento. Quem diria, né, Adriana, que nós iríamos começar uma pós-graduação de formação de professores em educação à distância e iríamos bater de frente com a pandemia, onde a realidade do ensino presencial iria mudar totalmente, onde nós, professores, iríamos ter que trabalhar com as ferramentas tecnológicas, com as ferramentas aí, com as redes sociais, a fim de não deixar o nosso aluno nesse meio tempo, sem a escolarização, sem a sua vida escolar, dentro do processo de ensino-aprendizagem. E como a Adriana já colocou, a gente vem, deixa eu me apresentar, perdão aí, esse equívoco, eu sou a professora Verônica Barreto, eu também sou do administrativo efetiva da Prefeitura Municipal de Cocal, eu sou digitadora, lotada na rede de educação municipal, e sou professora por formação, eu sou pedagoga, também formada em letras espanhol, e neuropsicopedagoga, tá? Então, eu acredito que a gente venha a acrescentar os estudos que já estão aí e trazer hoje, especificamente, uma análise da nota técnica do Todos pela Educação, que a Adriana vai agora nos falar um pouco sobre essa organização, né, sem fins lucrativos, mas que só vem a somar com a educação no nosso país já tem um bom tempo. Exatamente. Sejam bem-vindos. Na verdade, professora Verônica, demais amigos que nos assistem, na verdade, o Todos pela Educação, muita gente até pode dizer assim, eu já ouvi falar no Todos pela Educação a partir de um comercial na televisão, né, mas assim, às vezes a gente nem entende direito o que é, pensa até que é um programa do governo, né, direcionado à educação, né, e na verdade o Todos pela Educação, ele é uma organização da sociedade civil, né, sem fins lucrativos, como a própria Verônica já colocou muito bem, né, plural e suprapartidária, foi fundado em 2006, né, e ele atua de forma independente, né, ele não recebe recursos públicos, né, das entidades públicas, e o foco dessa sociedade é justamente contribuir com a melhoria da educação básica aqui no Brasil, né. E aí, para isso, eles vêm desenvolvendo, ampliando, né, o senso, né, de instigar ações e metodologias para que possa ser aplicado dentro do contexto educacional, dentro das necessidades que a educação exige, né, dentro do contexto de tempos em tempos, né, e assim, geralmente é justamente para poder aprimorar
produzir um conhecimento e aprimorar esse conhecimento através de ações, né? Na verdade, ele é formado mesmo, ele é constituído mesmo por 5 professores, né, que na verdade são investigadores, são pessoas estudiosas, né, cientistas educacionais, que realmente abrem mão aí desse tempo que ele tem, que faz ter, para poder estudar e ver ações que vai servir tanto para o meu filho, como para o meu trabalho, como para o seu trabalho em qualquer parte do Brasil, né? E assim, o Todos pela Educação, ele desenvolveu 2 metas. Ele colocou 2 técnicas, né, 2 notas técnicas esse ano agora de 2020, e é justamente em virtude desse momento de pandemia, tá? Porque, na verdade, quando começou se alastrou nessa pandemia, ninguém entendeu o que significava, né? E aí pegou todo mundo de surpresa. Os professores não sabiam como agir, os nossos diretores, os nossos superiores não sabiam o que fazer. Na verdade, foi um momento atípico, pegou todo mundo de surpresa, e aí o Todos pela Educação lançou a primeira nota técnica, era justamente essa correspondência para que houvesse o ensino remoto, né? Como realmente foi um subsídio, um mecanismo que nós tivemos aí para dar continuidade às nossas atividades educacionais, né? E agora a gente está já falando numa segunda nota técnica que foi lançada agora em maio, né, desse ano, justamente com o intuito de já preparar nossos professores, nossos gestores, toda a equipe, né, da educação como um todo, para a volta às aulas, né, para receber o nosso aluno na escola de forma progressiva, de forma planejada, né. Na verdade, essa nota técnica, ela vem para subsidiar recursos de inserção presencial da nossa educação nas escolas, cobertura das escolas, né? Assim, você pode se perguntar assim, professora, mas as escolas ainda permanecem fechadas, né? As escolas ainda permanecem fechadas, nossos alunos ainda permanecem em casa, né? E para quê? Mas é justamente por isso, é um planejamento, né? São ações e metas a serem atingidas quando for o tempo. É primordial, a gente sabe que nada substitui o contato físico, presencial, professor e aluno, né? A gente sabe que nada substitui, mas a gente tem que utilizar os mecanismos que nós temos com a finalidade de suprir as necessidades educacionais e sempre fazer com que os nossos alunos possam aprender, né? Nem que seja um pouco, se está em casa, estudou e aprendeu, um pouco aprendeu, o pior é não estar estudando, o pior é estar parado, né? E é isso, essa nota técnica, ela vem para preparar, né? Ela vem elencando 3 mensagens super importantes para esse retorno, né? Mesmo durante essa pandemia, no retorno às escolas presenciais, às aulas presenciais. Aí, eu vou passar aqui a palavra para a professora Verônica, né, e ela vai abordar um pouquinho sobre as temáticas, né, ela vai falar sobre a primeira temática, a gente vai ver que, na verdade, Todos pela Educação, ele vai trazer 3 mensagens, certo? A primeira mensagem, ela diz o seguinte: as escolas irão se deparar com desafios que só poderão ser enfrentados com o apoio de outras áreas, né? A gente sabe que tem que ter uma união de forças, assistência social, educação, saúde, educação, sociedade civil, educação, vigilância sanitária, educação. Então, aqui, na verdade, é uma corrente, né? Isso é um parâmetro que a gente já vai seguir, a gente vai ter um modelo a seguir, trabalhar com base nessa nota técnica, né, que ela não é só para cá, ela é para todo o Brasil. A segunda mensagem da nota técnica é justamente essa: não será uma retomada de onde paramos. Com certeza, os tempos mudaram, o foco mudou, a necessidade mudou, nós tivemos que nos reinventar, né? O retorno exigirá um plano de ações em diversas frentes e demandas, intensas articulações e contextualização local. Cada lugar tem uma realidade diferente uma da outra. A realidade que é de Cocal é diferente da realidade de Parnaíba, que é aqui, cidade vizinha, que é diferente da cidade de Caraúbas, que é aqui vizinha, que é diferente da cidade lá do Paraná,
né? Então, assim, o contexto local e as decisões locais, os gestores locais, elas são super importantes e podem fazer total diferença. E a terceira mensagem do Todos pela Educação na nota técnica vai ser justamente: não será. As respostas ao momento atual podem dar impulso a mudanças positivas e duradouras nos sistemas educacionais, né? Então, as mudanças, assim, se a gente souber trabalhar, tiver mecanismo, planejamento, um trabalho árduo, né? Uma abdicação de alguns comodismos que às vezes passa despercebido e passa a trabalhar intensamente no que é necessário, nós podemos sim fazer desse momento crítico, fazer desse momento hoje de calamidade pública, ter um efeito positivo lá na frente, né? E que também nos sirva de lição, né? Outra coisa, Verônica e amigos, que eu deixei também de colocar, é que essa nota técnica, ela vem subsidiar com base em pesquisas. Pesquisas em quê? Por exemplo, eles pegaram mais de 40 países que já passaram por catástrofes naturais, tipo furacões, tsunamis, né? Situações de outras pandemias em outros locais que tiveram também essa calamidade pública, fechou-se escolas, né? Teve uma repercussão totalmente diferente, atípica no lugar. Eles pegaram aqueles lugares que sofreram esses fenômenos, essas calamidades públicas, e tiraram como lição, viram o que foi positivo, o que foi negativo, quais foram as ações necessárias e fizeram essa nota técnica, tá certo? E agora a professora Verônica vai explanar, né, o tema 1, a mensagem 1 da nota técnica do Todos pela Educação. Muito bem, Adriana, é exatamente isso. Eu gostaria antes de começar a explanar, de convidar aos amigos que estão aí juntamente conosco a contribuir também com a nossa live, com o nosso debate, porque, na verdade, nós estamos aqui para instigar esse debate. Até porque essas notas técnicas, né, são documentos baseados em pesquisas, eles não são à toa, como a Adriana muito bem colocou agora, e elas são baseadas em estudos, tá? E nós também temos que trabalhar em cima disso. E por que eu convido a todos? Porque esse debate é aberto a todos. Na verdade, esses documentos, eles vêm numa oportunidade estimular na gente, em nós profissionais, em nós cidadãos, né? Não só eu, professora, eu, Verônica, tá? Mas todos nós pais, né, de alunos, nós, aqui da comunidade escolar, de todo o bairro, isso é muito importante, participar das políticas públicas. Acho que isso até a Adriana pode falar melhor do que eu, tá? Mas eu convido todos a participarem desse debate e que levem esse debate adiante. E vamos construir, né, esse planejamento, esse retorno, construir juntamente com o poder público, tá? A sociedade civil como um todo, tá? Gente, essa primeira mensagem, eu quero só explicar, em alguns momentos acontecem algumas intervenções aqui, é porque, infelizmente, meu computador deu problema hoje, e eu estou aqui me virando no celular, tá bom? E você sabe que celular uma hora chama, outra hora, e aquela coisa, né? Mas é isso mesmo, nós estamos nos reinventando, nos readaptando, mas só sei de uma coisa, que vai dar certo, né? Gente, a primeira mensagem... vai dar certo. A primeira mensagem que essa nota técnica, essa última nota técnica do Todos pela Educação, né, publicada em maio de 2020, que vem exatamente trazer esse anseio do retorno às aulas, tá? Pós-pandemia. Gente, é muito sério isso. É muito sério, envolve muita coisa. Eu fiquei feliz ontem até, quando eu vi um grupo aqui de uma escola, da escola que eu trabalho, na verdade, na rede municipal, que já existe um plano, já está elaborado, e já vai existir aí... Ai, perdão, gente. Vai existir aí
a participação da sociedade civil. Então, sintam-se todos convocados, sintam-se todos motivados a participar desse plano, né? Cada escola vai fazer, isso não é só aqui no Piauí, é no Brasil todo, aliás, é no mundo todo. É tanto que as pesquisas relacionadas a essa nota técnica, a maioria são fundamentadas em pesquisas de países, como a Adriana também muito bem colocou, que já viveram situações que até então, para nós, era algo novo. Eu vou até me atrever a dizer que para nós socalenses, talvez não fosse tão novo, porque nós vivemos em 2009 algo que nós ficamos longe das escolas, nossos alunos, né, com o desastre da barragem de Algodões. Então, acredito que para se readaptar nessa... Claro que eu não estou comparando, cada momento é um momento, tá? Tudo muito sofrido, só sei disso, é tudo muito sofrido. E requer gestão e planejamento, eu só sei bem disso. Requer gestão e planejamento. E para poder acontecer de forma responsável, tá? Não pensando só no professor, não pensando só no aluno, mas pensando de uma forma geral na sociedade civil. É necessária essa organização, é necessário esse planejamento, é necessário esse cuidado, esse carinho com essa retomada das aulas. E até lá, nós vamos aí viver com essa questão, com essa realidade de hoje, que são as aulas online, né? A primeira mensagem que nos traz aí, a nota técnica do Todos pela Educação, fala que as escolas, elas não podem pensar, elas vão ter muitos desafios, e elas não podem pensar em apenas a escola trabalhar com esses alunos, esses profissionais, e essas famílias que estão vivendo tudo isso conosco, né? Mas que outras esferas, eu posso até dizer que são ações intersetoriais, como também coloca-se no documento, tá? Esse sistema, aliás, é necessária a contribuição, assim, muito importante da saúde, da assistência social, e não tem como pensar em organizar esse retorno sem esse cuidado e sem essa articulação com todos os outros segmentos para que a gente possa ter esse sucesso nesse retorno. Só para a gente ter assim uma ideia, quando eu convido todo mundo, é que aqui todo mundo tem uma experiência para contar, gente. Todos nós podemos construir esses documentos e podemos construir um retorno às aulas pós-pandemia de forma coletiva e de forma bem responsável, de forma humanizada. Eu vou até destacar bastante essa palavra, porque nós vamos encontrar em situações, tá? Eu fazendo algumas leituras em alguns artigos de alguns países que viveram por situações como essa pandemia que nós estamos inseridos, que o Brasil está inserido, existem alunos que voltam para a escola com depressão, com transtorno, o chamado SEPT, que é uma síndrome de transtornos pós-traumáticos, tá? Então, isso é muito complicado. Aí a saúde vai ter que entrar, tá? A educação como um todo, quando eu falo como um todo, mas todos os profissionais da saúde. Eu, enquanto psicopedagoga, é muito importante todos os profissionais estarem envolvidos nesse planejamento, nessa organização. A assistência social, né, entraria também com esses profissionais, entraria com a questão da gestão social, tá? Com as famílias. Gente, eu gosto muito de falar daquilo que eu vivo, porque aquilo que eu vivo eu posso falar com propriedade, né? Eu passei agora por situações de sintomas da Covid aqui na minha cidade, aqui em Cocal. Eu corri atrás de exames, né? Eu precisava fazer os testes, né? E eu encontrei, quando a gente vai lá na fonte, quando a gente vai lá naquela situação, a gente sabe o que é aquilo ali tudo.
o que é que todo mundo está vivendo. Então, tem muitas pessoas que estão desassistidas, tá? Eu posso colocar só na minha cidade, porque é aqui que eu vivo, né? Mas existe toda essa situação desse desamparo assistencial. Existe o amparo? Existe. Não estou dizendo que não existe. Eu estou falando da minha experiência, tá? Assim como pode ser a experiência de muitas pessoas que vão ver esse vídeo, que estão participando dessa live. Eu quero falar do quanto é importante ser acompanhado, do quanto é importante nós sermos assistidos de fato, sabe? O carinho, que só a gente tem o carinho de mãe, mas esse carinho também, quando a gente está numa situação dessa, nós estamos isolados. Gente, só a palavra de dizer isolamento social é muito pesado. Imagine para uma criança compreender isso. Você imagina quantas crianças estão em casa? Eu fico vendo alguns vídeos dos meus colegas professores aqui em Cocal. Nossa, eu tiro o chapéu para vocês, tá? Eu tiro o chapéu para nós, eu vou me incluir aí, tá? Porque vocês levam essa esperança. Eu vi vídeos aí nessa semana que foi da conversa informal, né, sobre a Covid, essa forma de acolher o aluno a partir das aulas remotas. Eu vi acontecer isso e eu fiquei muito feliz com o esforço, o nosso esforço. Eu digo nosso porque eu também tive que me esforçar. Eu também tenho que me adaptar, tá? Eu não vou citar aqui nomes de colegas, professores, colegas da rede municipal. Eu não sou da rede municipal, não sou professora da rede municipal. Eu sou funcionária da rede municipal, mas eu conheço todos eles, e eu fiquei muito feliz com o esforço de todo mundo, e estou muito feliz com esse esforço. Agora, eu só penso que dentro dessa mensagem que a nota técnica do Todos pela Educação traz para debate, e traz para a gente construir esse caminho para chegar à retomada das aulas presenciais, eu vejo que é muito importante esses pontos que eu estou alecando aqui, tá? Que eu estou evidenciando. Porque são pontos que parecem bobagem, mas eu tenho certeza que um professor que está lá na sua casa agora fica imaginando a pessoa, professor e pai ou mãe de um aluno que vai ter que voltar para a sua sala de aula. Quantas perguntas não vão surgir na cabecinha deles? Além deles, profissionais, eles pensarem, será que meu filho vai passar aula com 30 alunos? Com 40 alunos? Será que vai realmente acontecer o distanciamento na sala de aula como manda o protocolo? Será que vai ter a questão da higienização como manda o protocolo? Será que todo mundo realmente vai estar lá com todos os cuidados como manda o protocolo? Gente, eu não quero ser dramática. É porque a situação é dramática. Eu me preocupo muito. Eu me preocupo muito com as classes das pessoas de risco. Eu me incluo nessa classe. Então, eu penso na minha mãe, eu penso na minha vizinha, eu penso na minha sogra, eu penso nas minhas tias, e eu penso em quantos professores tem também na classe de risco, no grupo de risco, e também quantas crianças também tem, né? Então, é algo para sentar, para se organizar, para se planejar, e para quando isso acontecer, esteja todo esse cenário bem organizado, bem arrumado. Eu sei que todos os gestores estão em busca disso, os diretores, eu falo da diretora da minha escola, que é muito esforçada, ela tem esse receio, tá? Muitas colegas nossas também têm o mesmo receio. Por isso que essa discussão é tão importante. Por isso que você precisa também participar. Você precisa dar a sua opinião. Você precisa falar, né? Porque não é algo que a gente pode receber sem dar a nossa contribuição também, a nossa visão. Então, por isso que é importante, gente. É importante a gente pesquisar, é importante a gente ver, é importante a gente pegar os modelos de onde está dando certo.
né? E trazer para cá e readaptar isso para a nossa realidade. Então, acredito eu que a nossa discussão, o nosso empenho maior hoje é exatamente instigar nas pessoas essa importância. E aí, a primeira mensagem da nota técnica que ela nos traz é exatamente isso, o comprometimento e o envolvimento das outras esferas, das outras pastas. A educação sozinha, ela não vai dar conta da demanda que vai vir. Sim, Adriana? Eu vou colocar o slide da nota técnica para você ir comentando e eles irem visualizando. Pronto. Eu não sei se você vai conseguir ver aí, mas eu acho que Adriana, sim. estava tudo no meu computador, estou preocupada com isso, porque... Não, mas veja se você consegue ver, se você consegue ler. Nota técnica, retorno às aulas presenciais no contexto da pandemia da Covid-19. Isso aqui são contribuições do Todos pela Educação para qualificar o debate público e apoiar os gestores frente ao futuro processo de reabertura das escolas. Você está vendo, Verônica? Está conseguindo visualizar? Sim, a primeira, eu vou voltar, Adriana, um pouquinho, para eu falar a primeira mensagem, para poder passar só aqueles subtópicos, tá bom? Ok. Eu acho que vai ficar um pouco sem a imagem, acredito eu. Não, mas está vendo, o pessoal de casa está vendo, Verônica. As escolas irão se adaptar com desafios que só poderão ser enfrentados com o apoio de outras áreas. Que é o 1. Sim. Aí alguns desafios existentes antes da pandemia serão intensificados. Os desafios que já tinha antes, né? Isso mesmo. Aí os impactos emocionais dos estudantes e profissionais da educação, como você estava colocando perfeitamente. E um dos focos também de... E eu já ia também abordar exatamente o abandono e a evasão escolar, né, Adriana? Que também está nesse tópico. Tá? Continue, a questão do abandono e da evasão escolar, né? Gente, desculpa, viu? Porque aqui não pode ter nenhum barulho externo. Em relação ao abandono e à evasão escolar, isso com certeza vai acontecer e há necessidade dessa articulação da escola, com certeza isso já está acontecendo. Eu posso falar até sobre a escola que eu trabalho. Gente, eu estou falando muito aqui da minha cidade, porque é o nosso exemplo que nós estamos seguindo aqui na nossa cidade, tá? Por isso que eu falo que é muito importante todo mundo contribuir, todo mundo falar, tá? Porque a gente vai falando da nossa realidade, né? Então, o ponto 2, impactos deverão se prolongar por um longo período de tempo. Esses impactos, gente, eles estão, a gente pode citar vários impactos, inúmeros. Talvez a gente nem consiga citar situações que a gente só vai conseguir verificar e vivenciar quando as aulas presenciais retomarem, quando os alunos estiverem dentro do ambiente escolar. Possivelmente existam impactos que a gente não conhece ainda, né? Por isso que é muito importante nós estarmos preparados, tá? Uma resposta adequada do poder público, de mandar a ação, e a articulação com a saúde e assistência social. Foram 2 pontos que a gente já colocou bastante, né? Aqui na nossa fala. Essa resposta adequada do poder público, de mandar a ação, gente, é muito importante. O poder público é de onde tudo começa para que tudo dê certo, tá? É lá em cima que vem os direcionamentos para que nós possamos seguir. Então, isso é muito importante. E muito importante também que nós estejamos conectados, estejamos por dentro do que está acontecendo e para poder a gente seguir essa mesma linha. Nós temos que caminhar numa mesma estrada, porque se a gente for em estradas diferentes, a gente não vai conseguir esse sucesso, né? Porque vai ser bem desafiador. Aliás, está sendo desafiador.
Imagine aí, quando tudo estiver pronto para as escolas voltarem ao atendimento normal, né? Então, espero que vocês fiquem aí com essa reflexão e que a gente possa contribuir nesse debate e nessa discussão, tá? Sobre o retorno às aulas. Professora Adriana? Ok, Verônica. Muito bem abordado. A primeira mensagem, realmente é necessário planejamento, é necessário união de todos os outros das outras entidades, dos outros setores, desde a sociedade civil, com a questão das técnicas de higiene, né? Toda a questão realmente da prevenção para evitar o combate, para evitar a proliferação da doença, do vírus, né? Como do setor público em si, dos responsáveis, né, pela sociedade civil, que é o poder público, a educação, saúde, assistência social, aí é um conjunto de ações realmente que só o poder público pode fazer, intensificar e fazer com que esse trabalho tenha um resultado, né, junto com a sociedade civil. Agora a gente vai para o tema 2, certo? E eu vou colocar aqui para vocês irem acompanhando e vou comentando, tá certo? Para vocês entenderem bem o que está se passando, tá? Aqui vocês estão vendo só o material, né, pessoal? Só o slide, né? É isso. Então, vamos lá. Bem, como a Verônica bem explanou o tema 1, agora a gente vai explanar aqui o tema 2, certo? Que é justamente a retomada, né? Essa retomada, ela não vai partir de onde paramos. Quando nós paramos, nós tínhamos uma realidade, hoje nós temos outra realidade, temos outra necessidade, temos outras prioridades, né? O retorno, ele exigirá um plano de ações em diversas frentes e demandará intensas articulações e contextualização local, certo? Pessoal, o primeiro dos incentivos aqui, das mensagens que o Todos pela Educação passa, né, a todos que compõem a educação, desde o professor, os diretores, toda a equipe escolar, também como a família e a sociedade civil, vai ser justamente a implementação de um plano de ação, né, que vai ter que conter múltiplas dimensões, né. Mas, na verdade, o primeiro tópico, pessoal, vai ter que ter o quê? Um planejamento para um retorno gradual com atenção à saúde emocional e física dos alunos, né? Então, o que é que nós vamos observar, certo? É que, na verdade, esse posicionamento, ele requer o quê? Ele requer um planejamento, né? Como é que eu vou receber o meu aluno na escola, de acordo com as diferentes realidades? Às vezes eu fico me perguntando, às vezes nós temos 40 alunos numa sala de aula, onde 30 alunos daquela sala estão gripados. E aí, como nós vamos fazer, né? É por isso que, justamente, nós temos aí um plano gradual. Esse plano gradual, ele vai ter, sim, que fazer um acompanhamento emocional com aqueles que perderam um ente querido em virtude da doença. Tem que ter a questão física, a saúde física dos alunos, bem como também dos profissionais que estão à frente, né? Tem que ter todo esse parâmetro para que possa ter uma segurança tanto para o aluno como para o professor, né? Na verdade, essas iniciativas, elas são iniciativas vitais. A saúde do aluno para a segurança do aluno, né?
Porque se o aluno está saudável, o professor também vai estar saudável e ambos vão ter segurança, saúde, né? Uma outra questão, pessoal, vai ser justamente a reorganização do calendário escolar, tá? Eu vou voltar para cá, eu vou voltar aqui para a telinha para eu conversar com vocês a respeito dessa organização do calendário escolar, certo? Pessoal, na verdade, a gente sabe o quê? Que cada situação, e a LDB nos dá essa abertura, nós vamos trabalhar de acordo com a realidade local de cada região. Por exemplo, tem lugares que sofrem demasiadamente com a questão de enchentes, então ali vai ter que ser trabalhada uma política social, pública, educacional, de acordo com aquela realidade, tá? E a LDB ela já traz essa abertura, certo? Mas agora, recentemente, o governo federal baixou uma medida provisória de 934, número 934 de 2020, que ele vai se posicionar justamente com essa adequação do calendário. Antes nós tínhamos a obrigatoriedade de ter 200 dias letivos, não era isso? E no mínimo 800 horas, né, anuais. Agora, com essa nova portaria, certo? Com essa nova medida provisória, desculpe, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a diminuição, dispensados os 200 dias letivos e vamos ter que cumprir essas 800 horas, certo? Aí essas 800 horas, elas estamos estudando, as entidades, juntamente até mesmo com os órgãos de controle, inclusive Tribunal de Contas, para ver como é que vai ser cumprido essas 800 horas, né? Cada calendário local, ele vai se adequar. É por isso que a política local, ela é de extrema importância, entendeu? O planejamento de acordo com a realidade, né? A Andreina colocou assim aqui na live, ó. Quero muito retornar às aulas, mas receio se irá ter cuidado dentro das escolas. Isso é o que se preocupa. Lá na frente, ela ainda perguntou assim, ó, haveria um acolhimento e um cuidado escolar muito grande com todos. É o que deve haver, né? É o que deve ocorrer. Lá na frente, ela ainda colocou, esse retorno que o governo quer tanto que aconteça em setembro, não seria muito precoce? São perguntas extremamente pertinentes, Andreina, que eu tenho certeza que a pergunta que você nos fez agora é a pergunta que eu me faço, acho que a maioria dos cidadãos, principalmente quem é pai e quem é mãe, se faz, né? Será que eu vou ter coragem de levar e deixar meu filho na escola, né? Realmente é um caso a se pensar, por isso que é um trabalho minucioso, a gente não está brincando, a gente está lidando com vidas, a gente está falando com vidas, né? A gente sabe também que, falando da problemática da Covid, que eu nem adentrei ainda, mas a gente sabe que a Covid ela vai ter várias reações. Para uns pode ser uma simples gripe, para outros pode ser um mal mortal, um vírus mortal, como a gente já sabe. Vai depender de quem? Do organismo, da imunidade de cada um, né? Aí alguém diz assim, mas só vai ter um problema maior aqueles que tiverem doenças pré-existentes, aqueles que tiverem uma idade mais avançada, não necessariamente, vai depender do organismo de cada um, né? Então, a questão realmente do acolhimento, né, é muito importante, mas assim, só a medida provisória do governo federal, 934, depois vocês podem até dar uma conferida, ela já ter colocado o cumprimento de horas, mais a dispensabilidade do cumprimento dos 200 dias letivos presenciais, já é alguma coisa, já é um trabalho que dá para ser feito de acordo com a realidade de cada local, né? Tem locais que quase não tem uma curva da pandemia. Tem lugares que quase não chegou, né? Mas, por exemplo, Cocal, que é o lugar que nós estamos hoje fazendo essa live, né? Cocal avançou muito. E a gente sabe que os casos em Cocal são maiores do que os registrados, né? Do que os números informados pela Secretaria de Saúde, né? Então, outro posicionamento, né? O que a nota ela indica, né? Essa readaptação do calendário escolar. Outra coisa que eu vou colocar aqui para vocês. Tá? Com licença. Avaliação diagnóstica inicial, seguida de programa de recuperação de aprendizagem, né?
É importante porque nós sabemos a dificuldade que nós temos, né? Essa avaliação diagnóstica, ela se faz assim, inteiramente necessária, presencial e não presencial. Olha, assim, a gente sabe que não tem tanta eficácia as aulas online, mas tem, de certa forma tem. Assim, o artigo 5º da Constituição Federal, ela diz assim, ó, todos nós somos iguais perante a lei, né? É o princípio da isonomia de todos nós somos iguais, né? Então, a questão da acessibilidade, nem todo mundo tem internet. Eu dou, por exemplo, eu vou dar aqui um depoimento enquanto professora. Eu dou aula lá no Boíba, onde a maioria dos meus alunos vem do Juá. O Juá quase não tem internet. Até outro dia não tinha internet no Juá. Né? Então, como é que eu vou cobrar do meu aluno em relação à questão dele ter a obrigação de assistir aula online? Então, tudo é um desafio, né? Inclusive, até para os professores, porque nem todo mundo tem a internet em casa, né? Eu sei que é muito acessível, mas nem todo mundo tem. Nem todo mundo tem o seu computador em casa ali disponível para dar aula, então é um momento de readaptar, de reinventar, para poder fazer um milagre, que é justamente de a educação dar certo. Porque a educação é tudo, é a base de tudo. Uma outra, vou mostrar aqui para vocês outra nota, tá? Ó, comunicação frequente com as famílias dos alunos, aí já vou falar sobre a outra logo, ó, cooperação e articulação entre os órgãos que atuam localmente, que é justamente os conselhos de educação, Tribunal de Contas, certo? Depois a gente volta para o tópico 3, tá? Pessoal, eu sei que às vezes até um assunto enfadonho, mas é importante a gente até ser pertinente, inclusive, principalmente para os profissionais, porque os profissionais, os alunos, eles têm que atender, eles têm que fazer as atividades, eles têm que se preocuparem com a aquisição e a participação para a aquisição de nota, porque ninguém sabe como é que vai ser ainda, né? Não tem uma certeza, uma concretude ainda, mas principalmente os professores, né? E essa nota, ela é de extrema importância até para os professores cobrarem dos seus superiores essa questão psicológica de atendimento para os alunos, a questão da participação da saúde dentro da escola, a questão da assistência social, né? A questão realmente da segurança em si, do refazer, do reinventar. Essa nota é de extrema importância também para os professores. Essa avaliação é muito importante. Agora, por exemplo, né, nós temos o Tribunal de Contas do Piauí, né, TCE, certo? O TCE é um órgão de fiscalização externa que ele está acompanhando com o aval do governo federal em todo o país, não só o TCE Piauí, mas o TCE de todos os estados brasileiros, a questão justamente dessa eficiência, tá? Dessas aulas virtuais, certo? Inclusive, a luta agora é para que essas aulas que os professores estão dando hoje, que ainda não estão sendo contabilizadas como aulas, possam ser validadas e registradas como aula, né? Isso vai ter que ter o que? A participação do TCE, né? É como se fosse um aval, é um órgão que está ali para fiscalizar e para dar um parecer positivo ou negativo, certo? Verônica, se você quiser se pronunciar, você só faz me dizer que eu lhe coloco de novo, tá? Em algum momento, tá certo? Então, é muito importante os conselhos de educação, o TCE, que é um dos órgãos que está aí sob a fiscalização e o cumprimento dessas aulas e das metas impostas pelo governo federal. Aí, só salientando também que, por exemplo, o Piauí foi prorrogado para o dia 22 de setembro, as aulas, né? Voltam no dia 22 de setembro, que eu acho que dá um dia de terça-feira, certo? Mas, assim, a gente sabe que a educação básica, ela está assim, né? Ela está, quem sabe se vai voltar? Porque a nossa previsão para a COCAL é voltar agora, dia 3 de agosto, né? Ninguém sabe se o governo municipal vai se equiparar com o governo estadual e vai lançar aí uma data X, justamente 22 de setembro. E quem garante que vai começar dia 22 de setembro, né? Porque, assim, o pico está subindo. A gente sabe que os casos estão aumentando, né? E assim, é imprevisível. É imprevisível. Então, essas aulas virtuais, elas têm que ser contabilizadas, né? E, assim, tem que ter um feedback do professor com os alunos para lançar a atividade, depois ver uma forma de correção. É importante que os professores tenham esse feedback com a administração da escola, com o seu diretor, com o seu coordenador, mesmo online, porque às vezes a gente diz assim, mas eu tô bem,
né? Mas ninguém sabe quando é que você vai ser acometido e como é que você vai reagir se você for contaminado com o vírus, que a gente sabe que já pega ali pelo ar, né? Então, é isso. Uma das coisas, dos pontos que nós temos que ver e cobrar justamente a aquisição dessas aulas virtuais como registro de fonte de aula dada mesmo, autorizado pelo Tribunal de Contas, certo? TCE. Vou voltar aqui para os dois últimos tópicos, só para ficar uma coisa bem organizadinha e vocês entenderem direito, para não ficar só falando. 3, ações contextualizadas na escola. Ou seja, quais são essas ações? O engajamento dos atores implementadores, que são quem? Os professores, gestores, coordenadores, toda a sociedade escolar, toda a comunidade escolar, bem como a sociedade civil, e também a comunicação de mão dupla e alto grau de discricionariedade para a tomada de decisões, né, entre a escola e a comunidade, a família, as decisões, né, para que elas possam ser tomadas em conjunto. Não sei se vocês viram o slide, vocês viram o slide que eu coloquei agora? Então, pessoal, é isso. Assim, ninguém constrói nada só. Tudo é questão de conjunto, de planejamento, de união. É um momento muito difícil que nós temos que nos dar as mãos e ver como é que nós vamos fazer para superar esse desafio, né? Para ver como é que nós vamos fazer para enfrentar. Essa nota técnica, pessoal, é como se fosse um parâmetro, né? É um parâmetro, é um modelo, né? Não tem a BNCC que a gente segue, que é um modelo estrutural da educação, quais são as metas, o que é que nós temos que ter e trabalhar de que forma? Então, essa nota técnica é um parâmetro que nós vamos seguir de reinserção a presencial às aulas, né? Quero também só colocar aqui que, assim, eu quero nesse momento até me solidarizar com os nossos amigos professores, né, dizer que é uma situação muito difícil, a gente sabe que nós tivemos que nos reinventar, a gente sabe que tem pessoas, tem professores que têm uma dificuldade maior de mexer nas tecnologias, mas também, pessoal, é uma fonte de melhorar pessoal, você vencer um desafio que vai lhe proporcionar ser uma pessoa melhor do que você já é. Estudar é a melhor coisa. Eu sei que às vezes a gente acha enfadonho, na hora que começa a estudar dá logo um sono, né? Mas é difícil, mas é importante, é necessário, né? A gente não pode ficar parado, não. Nós temos que nos reinventar, crescer e fazer com que os nossos alunos cresçam junto, né? Da melhor, da pior forma, mas que nós não possamos deixar nossos alunos abandonar a educação, né? As aulas online, elas tiveram retorno? Não tiveram o retorno de 100% igual um retorno presencial, mas tiveram algum aproveitamento. Toda hora eu estou com o meu WhatsApp lotado de aluno mandando mensagem porque tirou a foto do conteúdo, da atividade, está me mandando. Então, fizeram. De certa forma, tiveram aproveitamento, né? Não foi aquele que a gente sonhou, que a gente espera, que a gente quer, mas tiver aproveitamento, é isso. É um olhar diferente, com uma situação diferente, né? Verônica, eu vou passar a palavra para você complementar, tá certo? Ok, deixa eu incluir aqui a Verônica. Quando você colocou a BNCC, eu lembrei, né, da questão as competências socioemocionais, né? Eu acabei esquecendo de colocar isso lá na minha fala, onde também você colocou a questão que é necessário esse envolvimento, né, de todos os setores, de todos os segmentos, nesse planejamento, nessa reorganização do calendário, nessa reorganização do retorno às aulas após pós-pandemia, não é? Então, a BNCC, ela nos traz isso. Eles são preconizados de forma transversal na BNCC, tá? Que são as ações intersetoriais. Eu até falei sobre isso, mas acabei esquecendo de mencionar que estão no documento, na Base Nacional Comum Curricular, tá? Gente, é tudo muito novo. Verônica, assim, uma coisa, assim, deixa eu só te interromper. Amigos que estão assistindo, façam perguntas, tá bom? Se nós soubermos, a gente tira a sua dúvida. Verônica, uma coisa que eu queria enfatizar, tá? Porque, às vezes, a gente vê uma inércia por parte de quem deve agir,
certo? Ó, um dos pontos importantes da nota técnica que ela estabelece é justamente, ó, dar aos professores, gestores escolares, né, e regionais, e importante grau de discricionariedade. O que é isso? É o poder de decisão, de acordo com a sua realidade. Até mesmo, amigos, dentro de uma localidade para outra no mesmo município. Vamos supor, será que o município de Cocó é muito grande? Vou dar um exemplo aqui como o município de Cocó é muito grande. Às vezes a localidade de um lugar, uma localidade, o interior, é diferente do outro. Então, é importante que os nossos gestores tenham esse poder de decisão, né? Claro que em conjunto, para as melhores ações, porque às vezes a gente vê que algum gestor fica sempre esperando pelo seu superior, né? Caso a Secretaria de Educação, né? Entre outros, né? Então, nós temos nesse momento atípico de ter pulso, de ter poder de decisão, de ter como conversar e decidir para a melhor forma, né? Adriana, eu tive agora você falando, né, sobre a nota técnica. A gente está falando bastante essa nota técnica. São esses documentos, né? Quem tem essa curiosidade pode ir na internet, pesquisa essas notas técnicas. Gente, ela é base para outras notas que os estados podem criar seus documentos técnicos, tá? Por exemplo, eu estava dando uma olhada e pesquisando, eu encontrei uma nota técnica agora super recente, do estado do Ceará, tá? Na verdade, a nota técnica do Fórum Ceará pela vida sobre a situação educacional do estado do Ceará pós-pandemia. Ela teve até a nota técnica do Todos pela Educação como referência, tá? Como referencial teórico. Serviu de base para eles também. Mas, dentro da leitura, a gente vê toda a realidade do estado do Ceará. Por isso mesmo, Adriana, só quero concretizar aí, para dar aí a resposta a essa questão que você colocou também, né? Que é exatamente cada estado, cada cidade, até mesmo dentro da própria cidade, dividido em regiões. Essas regiões têm suas peculiaridades. Que palavra difícil, né? Mas é isso. Todos nós somos a nossa região é diferente. Imagine aí os nossos alunos, gente. Cada aluno nosso é diferente. Cada aluno nosso tem o seu tempo, cada aluno nosso tem o seu jeito, nós somos todos diferentes. E para a gente trabalhar em cima de um retorno às aulas presenciais, depois de toda essa situação traumática, porque eu considero muito traumática, em alguns pontos, você vê casos, gente, absurdos. O número elevado de pessoas que acabaram tendo ansiedade, né? Não sentiu nada disso, e hoje tem vários transtornos psicológicos. Então, é muito complicado e é muito cauteloso se falar nisso. Não se pode falar e jogar isso e pronto. Não, tem que ser tudo muito bem organizado, né? Gente, eu quero abordar agora, que é a minha quarta colocação, né? Oi? Só antes de você colocar, assim, eu queria só aqui parabenizar a professora Ledinha, que está aqui com a gente, né? Ela disse que está tendo eco. Ledinha, será que é o meu? Ledinha, parabéns, eu também quero parabenizar ela, viu? Eu quero parabenizar a professora Elisângela também, que está nos assistindo. Tá bem. Ela colocou que nenhum pai vai arriscar mandar seus filhos para a escola correndo riscos. Eu concordo com você, Elisângela. Eu não mandaria o meu, eu não posso dizer dos outros, mas eu não mandaria o meu, assim. Sabendo que ele corre risco, eu não mandaria. A Andraína colocou aqui, Verônica, assim, ó, meus professores de pedagogia estão se esforçando. Estamos uns aprendendo com os outros e eles com a gente, e vice-versa. Todos um aprendizado a todos, né? E é isso. E ela colocou mesmo. Também a Andraína. Eu quero parabenizar a Andraína. Acho que a Andraína foi minha aluna. Será que é a Andraína que foi minha aluna? Ela disse que o filho dela, ela colocou aqui alguma coisa do filho dela. Ela disse assim, o filho dela tem problemas respiratórios, né? Por isso que ela se preocupa. Nossa. É muito. A professora Mônica Barreto também acabou de entrar. Que bom, minha irmã, minha mana. Ei, vamos lá, gente. Agora eu quero falar assim.
A atuação do professor para assegurar uma boa experiência e interesse no desenvolvimento do seu aluno. Gente, isso seria maravilhoso se a gente tivesse trago lá no início da pandemia, né? Quando todo mundo, de repente, chegou na escola, vamos todos para casa, porque aconteceu isso e isso, a gente foi acompanhando nos jornais, a gente via tão longe da gente, e de repente está aqui, né? Está aqui, do nosso lado, às vezes está aí dentro de casa, né? E é isso, gente. Aí eu fico vendo, eu até já coloquei essa parte, a minha fala, né? A atuação do professor para assegurar o interesse, né, do seu aluno. Eu vejo que todos os professores aqui no município começou um pouco depois, né, a realidade do sistema da rede particular começou bem logo depois da primeira semana, segunda semana da pandemia, né, até se reorganizar o calendário. Mas já teve esse primeiro contato das aulas remotas na rede municipal, aqui em Cocal, na rede estadual também. E a gente torce para que dê certo. Aliás, está dando certo, como a professora Adriana colocou, né? Ela é professora da rede municipal e ela recebe aí todo esse feedback. Claro que não é perfeito, né? Como a Adriana também colocou. Gente, a questão socioeconômica é muito séria, né? Muito séria. Como é que meu aluno, que mora em uma localidade, até mesmo aqui na cidade, mas ele não tem acesso à internet, às vezes não tem um aparelho telefônico, às vezes um celular serve para todos os alunos, os estudantes de uma casa, né? E para controlar tudo isso, para organizar, para fazer essa organização de horários, não é fácil. Né? Então, a gente está colocando aqui vários desafios, que são desafios mesmo. E eu quero bater mais uma vez na tecla, que é instigar mesmo vocês, nos motivar a termos interesse em buscar melhores soluções, em contribuir com tudo isso, né? Para que o retorno não seja tão difícil quanto a gente imagina. Né? Eu estou falando aqui do meu imaginário, tá? Mas vamos pensar positivo. Gente, tem um professor australiano, nas minhas pesquisas, né? Ele falando nessa questão ele publicou um artigo, achei muito interessante, porque ele viveu essa realidade também, ele vive essa realidade, né? Lá também. E ele falando sobre o distanciamento social. Lá no início eu falei que é algo muito complicado, né? Até a palavra é forte, distanciamento social, você tem que manter... Gente, nós brasileiros, nós piauienses, então, que adora ficar, chega, dá um abraço, chega, dá um beijo, né? Com essa proximidade que é tão comum entre a gente, hoje a gente chega, se a gente chegar a algum lugar, a gente já fica com receio, a gente já fica longe, né? E nós vamos ter que nos mantermos assim, porque não vai ser rápido para a gente, não sei nem se a gente vai voltar a ter essa proximidade toda, né? Ninguém sabe. É algo que a gente não sabe, infelizmente. Queria muito ter muitas respostas, mas dentro do cenário da Covid-19, existem coisas que, infelizmente, a gente não tem essas respostas, né? Então, ele falando que o distanciamento social, ele provoca duas situações indesejáveis. Acaba com as interações diárias, que é isso que eu acabei de colocar, e amplia a dificuldade de compartilhar um propósito comum com os colegas. Aí eu quero colocar isso por quê? Quando eu falo assim, o quarto tópico que eu venho trazer para vocês, que é essa questão de estimular o aluno. Como o professor vai conseguir estimular o aluno nessa situação? Né? Apesar de todos os vídeos motivacionais, das falas motivacionais, das palavras de carinho, das palavras de conforto, mas a gente pensa na questão do ensino-aprendizagem, né? A gente não pode amanhã voltar às aulas, ou quando nós voltarmos às aulas, e exigir do nosso aluno que ele tenha aprendido de onde ele parou, quando tudo começou.
Isso é impossível. Mas a gente tem como manter esse aluno em atividades que vão desenvolver e que vão melhorar dentro desse cenário atual, que vai desenvolver a aprendizagem dele, que vai desenvolver a questão cognitiva, que é a aprendizagem, óbvio, né? Como, por exemplo, eu sou professora, eu ministrei aula até agora no mês de maio, né? Não estou mais ministrando aulas de língua espanhola, mas eu estava ministrando aulas na rede particular, e eu criava, tudo era muito novo, eu tive que pesquisar, e nós temos que pesquisar, nós temos que ver o que é que dá certo dentro dessa realidade. Então, atividades em grupo, né? A criação de grupo. Ah, professora, mas como? Gente, eu sei que eu vou falar da minha realidade. A minha realidade eu penso que é mais fácil do que a realidade de muitos colegas meus que estão na rede pública, tá? Mas eu quero dizer para vocês que dá certo também, né? Criar essas atividades em grupo, mas em grupos virtuais, né? Eu acredito que a maioria esteja fazendo isso. Mas não é só aquele grupinho do WhatsApp para você conversar, não. É você estimular eles a pesquisarem. Os nossos alunos já usam tanto telefone, né? A gente, às vezes, no decorrer da semana, no período de aulas normais, uma das coisas que a gente mais enfrenta na escola é a questão do aluno com o telefone, do aluno com o fone de ouvido durante as aulas, ouvindo música e não quer desligar o telefone, e não quer tirar o fone de ouvido, enfim. Então, é chegada a hora da gente transformar isso em coisas positivas, em situações positivas para o aprendizado dele. Claro, gente, que eu falo isso e talvez meus colegas digam assim, nossa, como se fosse fácil. Eu sei que não é fácil, mas a gente tem que tentar, né? A gente tem que estimular. E nós temos outras formas de estimular, além desses trabalhos, né? Por exemplo, a integração, né? Com os interesses dos estudantes. Isso é muito interessante. Não é você jogar algo para o seu aluno, é você saber o que é que ele quer aprender nesse momento. E você pode transformar isso até mesmo utilizando o que ele precisa estudar. Você faz de uma forma que você busque nele, sim, vamos lá. O que é que vocês querem? Vamos lá, o que é que vocês querem ler hoje? Que tipo de leitura? O que é que vocês querem? Sei lá, um assunto que eles tenham interesse. Gente, para a gente estimular o interesse do nosso aluno na sala de aula, no período regular, já é complicado. Você imagina você bem aqui em casa, o seu aluno lá na casa dele, para você controlar isso, para você entender, para você saber, para você ter a certeza que ele realmente está fazendo aquela atividade. Então, é muito mais fácil eu dialogar com o meu aluno e eu querer saber, entender, eu ouvir meu aluno, tá? Se na sala de aula a gente já tem que fazer isso, você imagina nesse momento, ouvir o seu aluno, perguntar o que é, sim, vamos aprender o que hoje? Isso é muito importante, gente, ouvir o nosso aluno. E quando o retorno das aulas, eu tenho certeza que a gente vai ouvir muito. E é como eu falei anteriormente, no tópico passado, nós vamos nos deparar com situações que a gente nem tem conseguido imaginar agora. A gente imagina talvez uma depressão, a gente imagina uma síndrome, sei lá, do pânico ou pós-traumática por alguma coisa, porque tanta coisa acontece com essa questão do isolamento social, com essa questão da quarentena, com essa questão de não poder sair, e são tantas coisas que interferem dentro do ambiente familiar, que possivelmente tenham situações que a gente nem imagina ainda, né? Então, é muito importante a gente ouvir o nosso aluno. É muito importante. E isso você acaba despertando nele esse interesse, tá? Ele vai... Já pensou, essa criatura tá lá, poxa, por que eu tenho que estudar? Eu já ouvi aluno, gente, falar, ora, se na sala de aula era não sei como, eu vou fazer porque, eu vou enganar a professora. Ele vai enganar mesmo, né? E nós vamos a gente vai deixar com que eles pensem que nós estamos sendo enganadas.
Mas se você começar a ouvir o seu aluno e a trazer para ele aquilo que realmente vai despertar o interesse dele em estudar, aí você vai ver a situação mudar. Gente, isso não vai acontecer 100%, mas eu garanto para vocês que de 10, eu quero ser muito otimista, eu quero dizer que 5 vai dar certo, tá bom? Então, assim, tem várias outras situações que a gente pode, os jogos virtuais, tem tanta coisa, gente, que a gente pode fazer, os vídeos, né? Mandar áudio recitando alguma coisa. Eu sei que todo mundo está fazendo isso, porque eu já vi muitos vídeos. Então, assim, vamos buscar e vamos trazer isso para estimular mais os nossos alunos, para que essa evasão, para que essa desistência do ano letivo não seja esse número tão grandioso como a gente está vendo aí nas pesquisas, que possivelmente possam ser, tá? Não é uma certeza, mas possivelmente a evasão escolar vai ser algo, infelizmente, que os números não são bons. As estatísticas, tá? Não tem nada certo, são estatísticas. Então, a gente pode sim fazer diferente, tá bom? Vamos lá, professora Adriana. Vamos finalizar aqui o terceiro tópico da nota técnica. A terceira mensagem da nota técnica, Verônica, e amigos que ainda estão aqui, persistentes, né? 1h e 15 minutos de live é muito tempo, hein? Obrigado quem aí está permanecendo, certo? Pessoal, vai justamente falar da valorização, né? Valorização dos profissionais, valorização de todos que fazem a educação, vai justamente falar um pouquinho a respeito do Fundeb, né? Para que essa valorização ela possa se fortalecer. Realmente é um momento assim mais fragilizado. A gente sabe também assim que o professor ele enfrenta muitos desafios. Um deles é a desvalorização, né? Eu vou colocar aqui para vocês, aí nós vamos elencar o que é que a nota técnica diz, eu vou fazer um comentário breve sobre ela, tá certo? Ó, vou colocar aqui rapidinho a nota técnica para vocês. Ela diz o seguinte, ó. A terceira mensagem é assim: as respostas ao momento atual podem dar impulso a mudanças positivas e duradouras nos sistemas educacionais, certo? Ou seja, mudanças que, apesar de ser um momento frágil de calamidade pública, a gente pode trabalhar, planejar, reinventar e adquirir aí, talvez, uma mudança que possa ser positiva, né? O primeiro das dicas que ele dá é retomar como sistema melhor e mais forte, né? Ou seja, o poder público ele deve se antecipar e se preparar para as possibilidades que poderão surgir. Aí ele também vai colocar aqui o segundo tópico, que é o legado intangíveis, tá? Gente, assim, amigos, professores, demais amigos que nos assistem, o legado tangível é justamente aquilo que não é patrimonial, né, que não é físico, mas que ocupa um lugar de destaque também, né? Por exemplo, a valorização da educação e do profissional da escola, valorização dos professores, né? Aqui a gente observa que a valorização como um processo e um trabalho, né? A gente vê aqui o terceiro, 4 possíveis legados tangíveis, articulação intersetorial como medida perene, institucionalização de políticas de recuperação de aprendizagem, fortalecimento da relação família-escola, tecnologia como aliado contínuo, né? O que eu digo para vocês, certo? O que é que eu digo para vocês, né? Realmente é um momento em que os sistemas eles vão ter essa missão, né? Essa missão, e essa missão ela vem como uma proposta para tentar viabilizar e transformar o que está dando errado para poder dar certo, né? A gente sabe que a partir do momento que o professor vai para uma sala de aula, não só o professor, mas como todos os profissionais que estão aí na linha de frente hoje, os professores futuramente, né? Estão na linha de frente, eles têm uma família, eles têm uma vida também, eles têm saúde, eles têm suas necessidades também. E a gente sabe também que nós, enquanto professores, ali na sala de aula, à frente, né, dos nossos alunos, nós servimos como parâmetros. Nós temos que manter ali uma forma que
a gente sabe tudo, a gente não pode nada, eles vão cobrar da gente, os nossos alunos, de forma como se nós fôssemos um modelo, um parâmetro a ser seguido, né? Então, para que nós possamos desenvolver o nosso trabalho, tem que ter subsídio, e um desses subsídios que a proposta, né, desta nota técnica, ela coloca, é justamente a valorização do profissional, né? Mesmo considerando um momento de incertezas, né, de experiências que não estão sendo tão positivas, que nós estamos numa curva sempre crescente, né, da pandemia aqui no Brasil, né, mas aí a gente vai estudar, a gente vai tentar até seguir um parâmetro de outros países, de outros governos, de outros lugares que deram certo, né? E dentro desse estudo, fazer as possibilidades surgir, né? É justamente a questão da valorização. Ele até coloca dentro da nota técnica, pessoal, a questão do Fundeb em si, né? Porque às vezes o professor ele não tem a valorização. Até o reajuste salarial muitas vezes passa despercebido de um ano, e às vezes passa 3, 4, 5 anos sem ter esse reajuste, né? Que é uma coisa básica, né? E além disso, eu queria até evidenciar aqui para vocês a questão de estar sendo criada agora no município de Cocal a questão de um comitê intersetorial, que é justamente dividir, né, o município por setores, acredito que seja mais ou menos isso, né, como forma de mapeamento, né, para a gente tentar rastrear e planificar essas ações, né, ações que possam fazer com que a educação se torne concreta novamente, né. Essa divisão intersetorial, juntamente com um trabalho, uma proposta de trabalho a partir de um documento, é algo que, na verdade, ele não vai passar, ele vai continuar. Mesmo pós-pandemia, vai continuar esse trabalho. Então, é muito importante, isso aí, pessoal, na verdade, a gente vai ter que ser norteado pelos nossos superiores, né? Eu queria até colocar aqui que eu sou professora do município de Cocal, e cada uma das instituições, tipo, o sindicato teve que indicar uma pessoa, a Câmara Municipal teve que indicar uma pessoa, e eu fui indicada pela Câmara Municipal a participar, né, do Comitê Intersetorial aqui do município de Cocal. E aí, assim, eu não tive ainda um detalhamento do que é que qual é o plano de metas, né, de trabalho, mas acredito que seja basicamente isso. Então, o que é que a gente vai finalizar aqui falando, pessoal? Tudo é planejamento, né? Tudo é questão de realmente você querer fazer. E aqui, até como nossa live nós tínhamos colocado, até na foto lá de divulgação, a atuação dos professores é muito importante, porque às vezes eu falo, mas eu não quero. E a partir do momento que eu não quero, eu não faço. Eu só faço quando eu quero, quando eu tomo a decisão de fazer, né? E aí, quando você está à frente, você tem que pensar assim, ó, aquele aluno poderia ser meu filho, aquele aluno poderia ser meu irmão, aquele aluno é a pessoa que eu mais amo na vida, poderia ser. Então, na verdade, você vai ter que se reinventar e se esforçar para dar certo. Mas a questão-chave é planejamento. Planejamento, valorização, cuidado, realmente é tudo uma questão de você planejar, porque já pensou, assim, amigos, professores que ainda estão aqui, se não se planeja, como é que se volta? Se é para voltar daqui a 2 meses, tem que ter um planejamento daqui para 2 meses, se é para voltar próximo ano, tem que ter um planejamento prévio daqui a alguns meses até essa volta, né? E dentro desse planejamento a gente vai para as estratégias, o que eu estou fazendo, qual é a forma que eu vou utilizar para conseguir, né? Hoje a gente já está num plano, contexto, falando do contexto mesmo, situacional que a gente está, que é muito mais fácil, porque hoje todo mundo tem um celular, né? Sei que tem muita gente que não tem, mas a maioria já tem. Antigamente os interiores não tinham internet, hoje já tem, a maioria já tem, né? Então, assim, hoje assim, já facilitou muito, né?
Claro que não é fácil, né? A saúde preventiva é importante, o isolamento social é importante, o combate à proliferação é importante, a gente sabe que tudo é um conjunto. A educação feita pelos profissionais da educação, professores, diretores, todo o corpo ali, a comunidade escolar, desde o vigia, a zeladora, todo mundo, né? Os nossos superiores, e como principalmente a sociedade civil. Tá? Quero dizer a vocês também que, assim, eu sou uma professora que valoriza os direitos dos professores, eu sou eterna amante pela educação, acredito que a educação é o único meio que nós podemos utilizar para crescer na vida, ser alguém de bem, independente. Eu cresci porque eu estudei, né? Às vezes, eu digo sempre para meus alunos, eu escolho o que eu quero ser. Se eu escolhi estudar, eu vou ter um resultado. O juiz não é juiz hoje, não é porque ele ganhou na loteria, foi porque ele disse, não, você é juiz, estudou, fez um concurso público, passou e aí está exercendo sua profissão. Para você querer, você tem que, para você fazer, você tem que querer, porque se você não quiser, não sai do lugar. Às vezes a gente fala, mas aí eu quero ver no final é o resultado, o que foi que aconteceu, o que foi que nós tivemos, o que eu vou tirar dessa live hoje da professora Verônica, da professora Adriana, estratégias, né? Como é que está o contexto hoje? Como é que vai estar o contexto daqui a 2 meses? O que é que as entidades públicas precisam fazer para que isso possa ressurgir uma educação presencial no momento certo, né? Priorizando pela saúde dos profissionais, pela saúde dos alunos, pela saúde no bem comum. E tanto a saúde, como as medidas de precauções, tanto da Organização Mundial da Saúde, né, como também a valorização dos profissionais, né? Se for para os profissionais ir para, por exemplo, um professor, ir para uma sala de aula, que lá tem 40 alunos, 30% está gripado, eu vou ter também que ter uma segurança. E quanto valorização? Aí já vem um adicional de insalubridade, tudo é um planejamento que deve ser cumprido. Tá certo? Complemente, professora Verônica, para a gente encerrar essa live. Exatamente, professora Adriana, muito bem colocado. Gente, mas é bom conversar, né? E sobre a educação, então, não é bom? Verdade. Eu na minha casa, a Adriana na casa dela, vocês aí na casa de vocês, tudo diferente, né? Mas é essa a realidade de hoje. E nós viemos, a nossa proposta era trazer essa nota técnica do Todos pela Educação e trazer algo que fosse realmente de valor, que realmente contribuísse para as nossas vidas como profissionais, como mães, como sociedade civil, tá? Em si. Que é sobre essa questão que a gente sempre está ouvindo, eita, quando será que a gente vai voltar às aulas, às aulas normais, né? Então, gente, eu acredito que a gente tenha deixado aqui, eu espero, de coração, que a gente tenha plantado aqui hoje uma semente para que ela cresça, né? Essa questão dos debates sobre qualquer assunto, gente, da educação, da saúde, qualquer assunto. É muito importante. Vejam que nós começamos, eu pensei assim, vai ser uma meia hora. Gente, já estamos com 1 hora e 40 minutos, né? Realmente, aula, tá? Verônica. Oi. Diga, Adriana. Verônica. Assim, também só falando aqui da realidade de Cocá, né? Cocá está voltando, né? Não poderia dizer que não. Já uma reunião presencial. Eu e meus colegas no grupo de professores e gestores fomos chamados para a reunião presencial, onde a gente fica muito preocupado com a educação, vários professores, 30 professores ali, não sei quantos, mas mais de 20. Adriana, seu áudio não está muito bom, tá? Melhorou agora? Pronto, melhorou. Então, fomos chamados para uma reunião, então, assim, Cocá já está voltando, tem um plano, uma programação aí gradual, né, para o chamamento dos professores, para o chamamento dos alunos, né, e aí é mais uma questão de preocupação mesmo,
satisfação também do profissional, segurança do profissional, né? Porque nesse momento os profissionais estão voltando, se preparando para receber nossos alunos e tudo é muito melindroso, viu, Verônica? A gente fica muito preocupado, entendeu? Porque assim, eu nunca me neguei, por exemplo, a dar minhas aulas, quando foi para dizer assim, vamos dar aula pela internet, para mim foi o maior prazer, né? Mas a presencial, porque assim, a gente sabe que Cocal hoje tem mais de 400 casos registrados, né? A gente sabe que fora o que não é registrado, tem muito mais. A gente sabe porque a gente mora aqui, a gente conhece a nossa realidade. Então, tudo é muito, assim, a gente fica muito evidenciando, né, que essa questão da excepcionalidade, ela vai de acordo com cada localidade, né? Cada município, né? Brasileiro. Realmente é preocupante, Adriana, realmente, viu? Eu espero que as pessoas, aí já estão, né? Ou, eu não estava lhe ouvindo, Adriana, mas... Pela instituição FAESPA, recomendo aos amigos que ainda não têm especialização que possa fazer, que não tem graduação que possa fazer, o mesmo curso lá da professora Maria, né, lá da Cidadão Mirim, e assim a gente fica muito, eu pelo menos, eu fico muito satisfeita, eu fico muito feliz a cada graduação, a cada novo aprendizado, para mim assim, é fundamental, é de suma importância. Verônica, cadê você? Pronto, eu também digo mesmo, né, Adriana? A FAESPA é em Parnaíba, é uma instituição Professora Verônica? muito... Sim, você está me ouvindo? Acho que a internet dela caiu. Não, caiu não, Bem, estou aqui. Enquanto a Verônica volta, eu queria só agradecer a cada um de vocês que estiveram conosco, certo? Vou ver se tem algum comentário novo aqui. Oi, Adriana, está me ouvindo? Oi? Se aqui a presença de cada um. Quero dizer que foi um prazer enorme a gente estar aqui conversando com vocês sobre um assunto relevante, não só para a Cocal, mas de uma forma geral. Quero que vocês ler a nota técnica. Oi, Adriana, você está me ouvindo? Todos pela Educação, Verônica. Ouvi, você voltou, você tinha saído. Então, Vera, só me despedir, aí eu te passo a palavra, tá? Certo, tá bom, meu amor. Tranquilo. Quero agradecer a cada um, certo? Quero agradecer a cada um, dizer que foi muito prazeroso debater com vocês. E é isso, dizer que nós estamos aqui, tá? Quando quiserem, podem propor aí outro tema que a gente debate com o maior amor, com o maior prazer, com o maior carinho, maior alegria. Com certeza. Olá, Verônica. Isso, adorei a ideia, viu? Coloquem as propostas que a gente aceita. Mas é sério, gente, é muito bom discutir, como eu estava falando antes, né? É muito bom a gente conversar sobre aquilo que a gente gosta. E é muito pertinente falar exatamente sobre isso, sobre esse retorno das aulas nesse pós-pandemia. Eu espero que a gente tenha deixado aí um pouco daquilo que nós pensamos, tá? Daquilo que os pesquisadores, nós estamos aqui amparados com vários artigos, não são nada, não é nada aleatório, tá? E com a nossa realidade, tá? Do nosso município de Cocal, do nosso estado do Piauí, do nosso país, do nosso Brasil, eu espero que vocês sintam-se motivados também a abrir discussões, a abrir debates sobre a educação. Vamos falar sobre a educação, né? Eu acho que quanto mais a gente conversa, mais a gente vai chegando onde nós queremos, de fato, né? E é muito importante, gente, esse momento, esse debate sobre essa questão do retorno às aulas, tá bom? Eu quero dizer que a FAESPA é a instituição onde nós estamos fazendo mais uma pós-graduação, graças a Deus, né? Mais uma pós, outros desafios, e isso é muito bom, gente, como a Adriana bem colocou. Não tem coisa melhor do que o conhecimento. Ninguém nos tira, tá? Então, sintam-se motivados também a continuar, tá? E aos meus alunos aí, graduandos de pedagogia também, vamos lá fazer uma pós-graduação.
Já estamos aí, vamos entrar em contato com a FAESP, qualquer coisa, pode me pedir que eu mando o telefone, mando o link, tá bom? A minha amada professora Silvia, que está aí também, eu vi agora, Mônica, Vanessa, gente, a próxima live vai ser show, viu? Que eu vou estar no computador. Eu estou aqui me virando no celular. E a Adriana me salvando aqui, porque eu deixei todo o meu material no notebook e deu problema no meu computador hoje. Mas amanhã eu já arrumei uma pessoa para arrumar. Gente, boa tarde, fiquem com Deus, se cuidem e Deus abençoe todo mundo, Amém. Tá bom? Um cheiro, foi um prazer enorme. Tchau. Contribuir um pouquinho aí com esse debate, tá bom? Cheiro, obrigada, Adriana, beijo.